Você já parou para pensar que tudo na sua vida começa dentro da sua própria mente? Que a verdadeira força, a verdadeira riqueza e o verdadeiro sucesso não estão no mundo lá fora, mas na forma como você pensa, acredita e age. Hoje eu quero te levar em uma jornada transformadora, mostrando como mudar por dentro pode mudar tudo ao seu redor. Prepare-se para sentir a emoção, a inspiração e a motivação para assumir o controle da sua vida de uma vez por todas. Mas antes de começarmos, faça isso agora. Se inscreva no canal para não perder conteúdos que podem mudar sua mentalidade e sua vida. Deixe o like, porque isso mostra que você está pronto para despertar todo o seu potencial. Comente abaixo, qual é a mudança que você está pronto para começar dentro de você hoje? E lembre-se, a mente que você cultiva hoje será a realidade que você viverá amanhã. Então fique comigo. Inspire-se e prepare-se para transformar sua vida de dentro para fora. Olhando pela janela do pequeno escritório, João sentiu um frio estranho percorrer sua espinha. Ele sempre acreditou que o mundo exterior determinava seu destino. Os chefes, a economia, a sorte. Mas naquela manhã, algo dentro dele começou a despertar. O segredo não está no mundo, está na sua mente. E desde Napoleon Hill, ele repetia a frase silenciosamente, quase como uma oração, enquanto seu olhar se fixava no horizonte. Perguntou-se, e se tudo que eu buscava estivesse dentro de mim, e não lá fora? Naquele instante, João decidiu experimentar o poder da mente. Não apenas pensar, mas sentir com convicção que ele tinha controle sobre sua realidade, que poderia transformar cada dificuldade em aprendizado, cada derrota em impulso. Afirmação que ecoava em sua cabeça: eu sou capaz, eu posso, nada vai me deter. A mente, pensou ele, era como um jardim. Se você planta sementes de medo e dúvida, colhe frustração. Mas se planta fé, ação e propósito, colhe riqueza, sucesso e paz. João respirou fundo e decidiu. A partir daquele momento, sua transformação começaria de dentro para fora. Os dias seguintes foram silenciosos, mas intensos. João acordava cedo, repetindo suas afirmações no espelho, escrevendo seus objetivos no caderno sagrado que agora carregava para todos os lugares. Mas a verdadeira prova de sua transformação ainda estava por vir. Naquela manhã, recebeu uma notícia que o fez engolir seco. Sua empresa anunciava cortes de pessoal. Entre os nomes estava o dele. Aquele era o tipo de evento que antes o teria paralisado, mergulhando-o em medo, dúvida e desesperança. Mas agora, algo dentro dele reagiu de forma diferente. Ele respirou fundo, fechou os olhos e repetiu: eu sou capaz, eu posso, nada vai me deter. Em vez de lamentar, João percebeu que este era o momento de aplicar tudo o que vinha praticando. Ele se sentou, pegou seu caderno e começou a escrever um plano. Não um plano de azar ou medo, mas de ação consciente e estratégica. Perguntou a si mesmo: o que posso aprender com isso? Que oportunidade se esconde nessa dificuldade? Ele decidiu que não procuraria apenas outro emprego. Decidiu criar algo próprio, algo que refletisse sua mente transformada, sua fé inabalável e sua visão de prosperidade. E assim, começou a rascunhar a ideia de seu próprio negócio, algo que sempre sonhara, mas nunca tivera coragem de iniciar. Nos dias que se seguiram, João enfrentou a resistência de amigos e familiares. Você vai se arriscar assim? Melhor procurar um emprego seguro. Mas ele respondeu para si mesmo e para eles com firmeza: o sucesso começa quando a ação se encontra com o propósito. Minha mente é minha aliada e a prosperidade é reflexo do meu poder interno. Cada desafio, cada comentário de dúvida era agora combustível para sua determinação. Ele começou a estudar, pesquisar, conversar com especialistas, absorver conhecimento como nunca antes. O que antes seria um obstáculo tornou-se uma escada para seu crescimento. Uma noite, enquanto caminhava sozinho pelo parque, refletindo sobre os últimos acontecimentos,
João se perguntou: e se hoje fosse o primeiro dia da minha verdadeira liberdade? E se eu finalmente compreendesse que o poder de mudar minha vida estava comigo o tempo todo? Olhou para o céu estrelado e sentiu algo que nunca sentira. Uma confiança absoluta, inabalável, como se o universo tivesse conspirado para prepará-lo para aquele momento. Ele sussurrou para si mesmo: eu atraio abundância, prosperidade e oportunidades. Cada passo que dou é guiado pela fé e pelo propósito. Naquela mesma noite, começou a desenhar os primeiros esboços de seu negócio. Cada detalhe era uma extensão de sua mente transformada. Ele sentiu algo profundo. A verdadeira riqueza não estava no dinheiro que poderia ganhar, mas na clareza, na coragem e na capacidade de criar sua própria realidade. João aprendeu que os desafios não são inimigos, são professores silenciosos. A mente que antes se limitava, agora se expandia, reconhecendo oportunidades onde outros viam apenas problemas. Ele começou a perceber: a adversidade não destrói, ela revela quem você realmente é. Napoleon Hill. E assim, com cada pequeno passo, com cada decisão consciente, João sentiu a transformação interna se manifestar externamente. Sua coragem, fé e ação começaram a alterar o mundo ao seu redor. Ele entendeu que a mudança verdadeira é um processo, não um evento. Mas também sabia que, uma vez iniciada, nada poderia pará-la. E naquela madrugada silenciosa, ele fez uma promessa final a si mesmo: não importa quão difícil seja o mundo lá fora, a força da minha mente é maior. Eu transformarei minha vida de dentro para fora, e essa transformação será minha maior riqueza. Os dias se passaram, e embora João estivesse em ação, algo dentro dele começou a testar sua determinação. Dúvidas silenciosas que surgiam no meio da noite, como sombras que tentavam apagar a chama da sua fé. E se eu não conseguir? E se tudo isso for em vão? Essas perguntas ecoavam, tentando minar sua confiança recém-descoberta. Mas ele se lembrou das palavras que haviam se tornado seu mantra: a mente que domina a si mesma, domina o mundo ao seu redor. E Napoleon Hill. João decidiu que não cederia. Ele se levantou, olhou-se no espelho e repetiu com toda a força que podia reunir: eu sou capaz, eu posso, nada vai me deter. Ele sabia que a mente humana é como um músculo. Se você treina pensamentos positivos, fé e disciplina, ela se fortalece. Se alimenta dúvidas e medos, enfraquece. Assim, João decidiu treinar sua mente todos os dias, não apenas com ações externas, mas com afirmações, visualizações e gratidão profunda. Enquanto escrevia seus planos e ideias, pequenos sinais começaram a surgir. Um amigo lhe apresentou um possível parceiro de negócios. Uma oportunidade de investimento surgiu de forma inesperada. E mais importante, João começou a sentir uma confiança interior que nunca havia experimentado. Ele percebeu que a prosperidade, de fato, começa na mente. Cada pensamento de fé e ação gerava resultados externos, ainda que sutis no início. João sorriu para si mesmo e perguntou: e se tudo o que eu precisava para prosperar já estivesse dentro de mim, apenas esperando minha coragem para ser despertado? Com cada pequeno avanço, ele aprendeu algo essencial. O sucesso não é imediato, mas contínuo. A ação diária, mesmo que pequena, quando guiada pela fé, propósito e pensamento positivo, cria uma força invisível que atrai oportunidades e desbloqueia caminhos. Uma manhã, ao abrir o e-mail, viu a primeira resposta positiva de um cliente em potencial. Seu coração disparou, mas desta vez não de medo, de excitação. Era a prova de que a mudança interna começava a se manifestar externamente. O sucesso começa quando a ação se encontra com o propósito. Napoleon Hill. Ele começou a trabalhar ainda mais com disciplina, entendendo que cada passo, cada decisão consciente era como plantar sementes que floresceriam no futuro.
e, ao mesmo tempo, manteve os pés no chão. Sabia que a mente poderia ser sua maior aliada ou seu pior inimigo. À noite, João caminhava sozinho pelas ruas, refletindo sobre sua trajetória. Cada passo era uma reafirmação de que ele estava criando algo maior do que apenas dinheiro ou reconhecimento. Estava construindo uma vida guiada pelo poder da mente, fé e ação. E naquela madrugada, ele percebeu algo profundo. Os desafios internos, medo, dúvida, insegurança, são tão poderosos quanto qualquer obstáculo externo. Mas a diferença é que quando a mente é treinada para a fé, ação e propósito, até as maiores dificuldades se transformam em impulso para a transformação. Nada fora de mim tem poder sobre meu destino. A verdadeira riqueza começa dentro, na mente e no coração. João dormiu naquela noite com um sentimento de confiança serena. Ele sabia que ainda haveria desafios, mas também sabia que cada desafio seria uma oportunidade de provar a si mesmo que sua transformação interna estava se refletindo no mundo exterior. E assim, a primeira luz de prosperidade começou a brilhar, sinalizando que a jornada da mente que domina o mundo estava apenas começando. O mundo lá fora nunca foi gentil com quem decide seguir seu próprio caminho. Nos dias que se seguiram à primeira vitória, João começou a sentir o peso das críticas, das palavras duras e do ceticismo de quem não acreditava em sua visão. Colegas de trabalho começaram a murmurar sobre sua louca ideia de empreender. Amigos próximos sugeriam cautela. João, você deveria ser realista. Começar do zero é muito arriscado. Você vai perder tempo e dinheiro. Melhor voltar ao que é seguro. No passado, essas palavras teriam parado João no caminho. Teriam sido âncoras que o impediriam de avançar. Mas agora, sua mente havia sido treinada para enxergar o mundo de outra forma. Ele compreendeu algo fundamental. O que as pessoas dizem fora é reflexo do que elas carregam dentro de si. Ele respirou fundo, fechou os olhos e repetiu para si mesmo: nada fora de mim tem poder sobre meu destino. Eu sou o criador da minha realidade. João então começou a encarar cada crítica como combustível. Cada palavra de dúvida se transformava em uma faísca que alimentava sua determinação. Ele percebeu que não precisava de validação externa para seguir em frente. O mundo exterior só reage à força interna que emanamos. Enquanto isso, os desafios práticos começaram a surgir. Problemas com fornecedores, contratempos financeiros e dias em que tudo parecia dar errado ameaçavam roubar sua confiança. Mas João lembrava das palavras de Napoleon Hill: a adversidade não destrói, ela revela quem você realmente é. Ele passou noites em claro, revisando seus planos, analisando cada detalhe, testando novas estratégias. Ao mesmo tempo, praticava meditação e visualizações. Sentava-se sozinho, fechava os olhos e imaginava cada passo do seu negócio dando certo. Clientes satisfeitos, prosperidade fluindo, reconhecimento chegando. Cada imagem mental era como um ímã, atraindo para si a realidade que ele estava construindo internamente. Um dia, uma grande oportunidade surgiu. Um investidor importante se interessou pelo projeto de João, mas havia uma condição. Ele precisava provar resultados imediatos. Era um teste de fogo, um desafio que poderia fazê-lo sucumbir ao medo ou fortalecer sua fé. João respirou fundo e perguntou a si mesmo: o que vai me parar agora? O medo ou a minha mente treinada para o sucesso? Ele decidiu agir com coragem absoluta. Trabalhou dia e noite, ajustando cada detalhe do projeto, preparando apresentações, estudando o mercado e antecipando problemas. Cada obstáculo era uma chance de mostrar a si mesmo que a transformação interna estava produzindo resultados reais no mundo externo. Durante esse período, João também enfrentou tentações de desistir.
Momentos de cansaço, dúvida e solidão ameaçavam fazê-lo recuar. Mas ele se lembrava de uma das afirmações que tornara seu mantra: eu sou capaz. O universo está conspirando a meu favor. Nada vai me deter. E assim, dia após dia, João aprendeu algo poderoso. A mente que domina a si mesma é inabalável, mesmo diante de tempestades externas. Enquanto outros viam problemas, ele via oportunidades. Enquanto outros sentiam medo, ele sentia propósito. No final daquele período turbulento, os primeiros resultados concretos começaram a aparecer. O investidor não apenas confiou em João, mas também trouxe novos contatos, parcerias e ideias que impulsionaram o projeto. João percebeu que cada dificuldade, cada crítica, cada momento de solidão havia sido essencial para fortalecer sua fé, coragem e disciplina. Ele caminhava sozinho pelo parque naquela noite, refletindo sobre tudo que enfrentara. Olhou para o céu estrelado e sorriu. A verdadeira riqueza não está apenas no sucesso financeiro, está na força interior, na mente treinada, na coragem de persistir e na fé inabalável. Agora, sei que nada pode me deter. João aprendeu que a tempestade externa sempre chegará. Críticas, contratempos, dúvidas alheias. Mas quando a mente é firme, a fé é inquebrável e a ação é constante, nenhuma tempestade pode impedir o crescimento e a prosperidade. E assim, em meio ao caos do mundo, ele descobriu o poder mais transformador de todos: a transformação interna que reflete mudanças no mundo externo. Meses se passaram desde que João decidiu assumir o controle total de sua vida. As sementes plantadas com fé, disciplina e ação começaram finalmente a germinar. O negócio, que antes existia apenas em seus sonhos e cadernos, agora mostrava sinais concretos de prosperidade. Ele recebeu os primeiros pagamentos de clientes satisfeitos. Parcerias que antes pareciam impossíveis começaram a se concretizar. Cada vitória era pequena, mas significativa. E mais importante, cada resultado era reflexo direto da força de sua mente e da clareza de sua visão interna. Enquanto caminhava pelo escritório, olhando para os papéis que agora representavam conquistas reais, João sentiu um misto de emoção e gratidão. Ele percebeu que o verdadeiro sucesso não estava apenas nos números, mas na transformação que acontecera dentro dele. O que você é por dentro se reflete em tudo que toca fora. Napoleon Hill. No entanto, mesmo com os primeiros sinais de prosperidade, os desafios internos não haviam desaparecido. Em momentos silenciosos, João ainda lutava contra velhas dúvidas. Será que posso sustentar isso? Será que mereço realmente essa prosperidade? Mas ele lembrou das lições que aprendera com as adversidades passadas. A mente que domina a si mesma, domina o mundo externo. Cada dúvida era agora vista como oportunidade de reafirmar sua fé e fortalecer sua disciplina mental. João começou a criar rituais diários para manter sua mente alinhada com seus objetivos. Todas as manhãs, ele acordava e se olhava no espelho, repetindo suas afirmações. Eu sou capaz. Eu mereço a prosperidade. Nada vai me deter. Durante o dia, mesmo nos momentos de dificuldade, ele se lembrava das palavras de Hill. Tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Cada obstáculo externo, problemas com fornecedores, mudanças no mercado ou críticas de pessoas céticas, era agora tratado como um teste de sua fé e coragem. João percebeu algo profundo. Os desafios nunca desaparecem, mas a força interna transforma cada dificuldade em oportunidade. Em uma tarde ensolarada, enquanto revisava relatórios de progresso, João recebeu uma ligação inesperada. Um grande investidor, impressionado com os primeiros resultados, queria expandir o projeto para novas regiões. A oportunidade era gigantesca, mas exigia ainda mais coragem, visão e disciplina. Ele respirou fundo e disse a si mesmo:
Eu não sou definido pelo medo. Eu sou definido pela minha fé, minha ação e minha determinação. A partir desse momento, João compreendeu que a verdadeira prosperidade não está apenas em alcançar metas externas, mas em manter a mente treinada, o coração firme e a fé inabalável, independentemente das circunstâncias. Enquanto caminhava sozinho à noite, olhando para a cidade iluminada, refletiu: se eu consegui transformar minha vida de dentro para fora até aqui, o que mais posso alcançar? E assim, João entrou em um novo ciclo de crescimento. Ele sabia que a jornada não era linear, que haveria desafios maiores, momentos de dúvida e resistência, mas também sabia que a força da mente e da fé inabalável seria sua companheira constante. A transformação interna que ele iniciou meses atrás, agora se refletia externamente, mas mais do que resultados, ele sentia algo maior: paz, clareza e a convicção de que nada pode deter alguém que domina sua própria mente. Tudo parecia estar caminhando para o sucesso. O negócio crescia, os clientes estavam satisfeitos e João sentia a energia da prosperidade fluindo. Mas, como sempre, a vida tem uma forma de testar a força de quem se ergue acima das circunstâncias. Uma manhã, João recebeu uma notícia que fez seu coração bater acelerado. Um contrato essencial estava prestes a ser cancelado devido a um mal-entendido burocrático. O investidor, que até então demonstrava confiança, começava a duvidar da viabilidade do projeto. Todo o progresso conquistado parecia ameaçado. Durante minutos, João se sentou em silêncio, o peso da situação tentando puxá-lo para o desespero. Mas então, ele lembrou das lições que Hill sempre repetia. A adversidade revela o verdadeiro caráter. A mente que domina a si mesma domina o mundo ao seu redor. Ele respirou fundo, fechou os olhos e repetiu suas afirmações internas. Eu sou capaz. Eu sou forte. Nada vai me deter. O universo conspira a meu favor. João sabia que agir com medo seria fatal. Então, decidiu enfrentar o problema com coragem e clareza. Ele revisou cada detalhe do contrato, identificou pontos de mal-entendido, estudou alternativas e preparou uma proposta firme e convincente para apresentar ao investidor. Enquanto trabalhava, ele refletiu sobre sua jornada até ali. Todas as noites de dúvidas, os momentos de cansaço, os obstáculos que pareciam intransponíveis. Tudo havia servido para treiná-lo para este momento. Sua mente agora estava afiada, disciplinada e firme. Ele não reagiria com desespero, reagiria com ação estratégica. No dia seguinte, João encontrou-se com um investidor. Cada palavra sua carregava confiança, clareza e propósito. Ele apresentou soluções, alternativas e uma visão de longo prazo, que não apenas resolveria o problema imediato, mas também fortaleceria a parceria. O investidor, inicialmente cético, começou a enxergar o que João já sabia. A força interior e a fé inabalável do homem à sua frente eram maiores do que qualquer problema externo. Ao final da reunião, o contrato não apenas foi mantido, como o investidor decidiu expandir o projeto, oferecendo novas oportunidades de crescimento. Enquanto saía do prédio, João respirou profundamente, sentindo cada músculo relaxar. Ele percebeu que os maiores testes da vida não são externos, são internos. A dúvida, o medo e o desespero surgem para testar a fé, a persistência e a força da mente. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, João escreveu em seu diário: o que é poderoso fora não é tão importante quanto o que está dentro. Hoje, mais do que nunca, percebi que minha mente, minha fé e minha ação constante são minhas maiores riquezas. Ele caminhou até a janela e olhou para a cidade iluminada, pensando em cada desafio que havia superado, desde as pequenas dúvidas internas até as grandes tempestades externas. E uma certeza profunda invadiu sua alma.
Nenhuma dificuldade é maior do que a mente preparada, determinada e focada em seu propósito. A vitória nasce da persistência, da coragem e da fé inabalável. Napoleon Hill. João sentiu que este desafio, que parecia ameaçar tudo que ele construíra, na verdade havia fortalecido sua mente, sua confiança e sua visão. Ele compreendeu que a prosperidade verdadeira não é apenas o resultado de conquistas externas, mas a consequência inevitável de uma transformação interna profunda e contínua. E assim, com cada teste superado, João consolidava algo muito maior que negócios ou dinheiro: a certeza de que sua mente, sua fé e sua ação poderiam mover o mundo ao seu favor. Depois do desafio do contrato, João começou a sentir algo novo, uma clareza profunda sobre o verdadeiro significado da prosperidade. Ele percebeu que riqueza não se mede apenas por dinheiro, reconhecimento ou status. Riqueza é a manifestação externa da força interior, da fé, do foco e da disciplina da mente. Nas semanas seguintes, seu negócio cresceu mais rápido do que ele esperava, mas cada vitória vinha acompanhada de uma lição. Nunca se deixar levar pelo ego, nunca acreditar que a força da mente é algo que se alcança de uma vez. Transformação interna é processo contínuo. João começou a criar um ritual diário. Antes de qualquer decisão importante, ele se sentava sozinho, fechava os olhos e se conectava com sua mente mais profunda. Visualizava o sucesso com detalhes vivos, o sorriso de clientes, o brilho nos olhos de parceiros, o som das máquinas, o fluxo de dinheiro saudável. Cada detalhe mental era cultivado com emoção intensa, como se já fosse realidade. Tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Napoleon Hill. Essa prática começou a trazer resultados visíveis. Ideias que antes pareciam impossíveis se tornavam realidade. Pessoas influentes se aproximavam, oportunidades surgiam de forma inesperada e soluções criativas apareciam de onde João menos esperava. Era como se o universo estivesse conspirando a seu favor. E ele sabia que a razão era simples. Sua mente estava em harmonia com seu propósito. Mas o maior teste ainda não era externo. Era interno. João percebeu que a mente humana sempre busca conforto e que, quando confrontada com sucesso, pode se distrair, se tornar complacente ou até temer novas responsabilidades. Em uma tarde, enquanto revisava relatórios, sentiu uma inquietação. Será que estou preparado para lidar com tudo isso? Será que mereço o sucesso que está chegando? Ele fechou os olhos e respirou profundamente. Então se lembrou de uma frase de Napoleon Hill que se tornara sua âncora. A mente que domina a si mesma domina o mundo ao seu redor. João percebeu que não bastava apenas conquistar. Era necessário manter a mente alinhada, cultivar a fé inabalável e agir com propósito todos os dias. Ele entendeu que riqueza verdadeira é reflexo de uma mente disciplinada, uma fé profunda e uma visão clara do próprio destino. Nos meses seguintes, João começou a impactar outras pessoas com seu exemplo. Amigos, colegas e até estranhos vinham buscar conselhos e inspiração. Ele compartilhava não apenas estratégias de negócio, mas ensinava sobre a força da mente, o poder da ação e a importância da fé interna. Um dia, durante uma palestra improvisada para jovens empreendedores, ele disse: "Não espere que o mundo mude para você. Mude você primeiro. Transforme sua mente e tudo ao seu redor se transformará." A riqueza, a oportunidade e o sucesso são reflexos de sua mente treinada e de sua fé inabalável. E ao observar aqueles jovens atentos, João sentiu algo profundo. A verdadeira riqueza não está apenas nos resultados financeiros, mas no legado que deixamos nas mentes e corações das pessoas ao nosso redor.
Ao cair da noite, sozinho em seu apartamento, ele refletiu sobre toda a jornada. Desde a primeira manhã em que percebeu que o segredo estava dentro da mente, até os primeiros contratos, os desafios e agora a prosperidade concreta. Cada dificuldade, cada dúvida, cada medo superado havia servido para fortalecer sua fé, sua visão e sua disciplina mental. O homem que concentra sua mente em um propósito definido alcança qualquer meta. Napoleon Hill. João sentiu gratidão profunda, mas também sabia que a jornada não terminava aqui. Havia sempre novos níveis de consciência, desafios e oportunidades de crescimento. Ele entendeu que a transformação interna é eterna e que quanto mais se fortalece a mente, mais abundante e significativa se torna a vida. E naquele silêncio da madrugada, ele fez uma promessa solene a si mesmo. Eu nunca deixarei que minha mente seja refém do medo ou da dúvida. Eu cultivarei fé, ação e propósito todos os dias. E assim, minha vida continuará a se transformar de dentro para fora, refletindo riqueza, paz e realização em tudo ao meu redor. João sentiu uma certeza absoluta. A verdadeira prosperidade começa dentro. E tudo o que ele conquistou até agora era apenas o início de uma vida guiada pela mente, pela fé e pela ação contínua. Tudo parecia florescer na vida de João. Seu negócio prosperava, sua mente estava disciplinada e sua fé inabalável. Mas como sempre acontece com aqueles que decidem transformar o mundo de dentro para fora, o destino reservava um teste ainda maior. Em um dia que começou como qualquer outro, João recebeu uma notícia que abalou profundamente seu mundo. Um parceiro estratégico crucial havia decidido romper o acordo. Isso ameaçava não apenas uma parte significativa do negócio, mas toda a visão que João vinha construindo com tanto esforço, fé e disciplina. Por um instante, o velho medo tentou emergir. Será que todo o esforço foi em vão? Será que minha visão desmorona agora? Mas ele rapidamente se lembrou do primeiro princípio que aprendera com Napoleon Hill. A adversidade revela o verdadeiro caráter. A mente que domina a si mesma domina o mundo ao seu redor. João respirou fundo e sentou-se sozinho em seu escritório, olhando para o horizonte. A cidade fervilhava lá fora, mas dentro dele havia silêncio absoluto. E nesse silêncio ele encontrou clareza. A mente que controla pensamentos é capaz de transformar qualquer crise em oportunidade. Ele pegou seu caderno e começou a escrever. Primeiro, as preocupações. Depois, soluções. Cada problema foi detalhado e, ao lado, João escrevia possíveis ações imediatas. Ele sabia que a fé sem ação era inútil, mas a ação sem fé também era vazia. Assim, alinhou sua mente, seu coração e seus esforços em um único propósito: transformar a adversidade em vitória. Enquanto trabalhava, João refletiu sobre toda a sua jornada, cada desafio superado, cada crítica ignorada, cada noite de dúvida e cansaço havia sido treinamento para este momento. Ele percebeu que as maiores oportunidades surgem disfarçadas de crise e que a mente preparada reconhece o potencial escondido em cada dificuldade. No dia seguinte, João encontrou-se com outros parceiros e clientes-chave. Em vez de demonstrar desespero, ele transmitiu confiança, clareza e visão. Cada palavra sua refletia não apenas inteligência, mas a força de uma mente treinada para o sucesso. Ele apresentou alternativas, ajustes estratégicos e novas oportunidades que ninguém havia considerado antes. O resultado foi surpreendente. Não só a parceria foi salva, como novos contratos e oportunidades surgiram. João percebeu que as crises externas apenas ampliam a força daqueles que dominaram a mente interna. O que parecia uma catástrofe se transformou em um salto exponencial para a sua prosperidade. Enquanto caminhava sozinho à noite, refletindo sobre o ocorrido, João sentiu algo profundo.
A adversidade é uma ferramenta da vida para ensinar a disciplina, a paciência e a fé inabalável. Ele entendeu que riqueza verdadeira não é apenas dinheiro ou reconhecimento, mas uma mente treinada para permanecer firme, um coração capaz de manter a fé e a alma conectada ao propósito maior. Nada no mundo pode parar aquele cuja mente está determinada, cuja fé é inabalável e cuja ação é contínua. Napoleon Hill. Naquela noite, João sentou-se ao lado da janela, olhando para o céu estrelado, e escreveu: "Cada dificuldade que enfrento é oportunidade disfarçada. Cada crise que supero fortalece minha mente, meu espírito e minha fé. Eu não temo o mundo. Eu me tornei mestre da minha própria realidade." Ele sabia que esta era a essência de toda transformação. Não esperar que o mundo mude, mas mudar a própria mente e deixar que tudo à sua volta se transforme naturalmente em consequência dessa força interna. E assim, mais uma vez, João percebeu que a verdadeira riqueza, a verdadeira força e a verdadeira paz não vêm do exterior, mas de um espírito disciplinado, de uma mente treinada e de uma fé que nada pode abalar. Anos se passaram, desde que João decidiu que o segredo não estava no mundo, mas na sua mente. Cada passo, cada decisão, cada desafio havia sido um tijolo na construção de sua nova realidade. Hoje, ele não era mais apenas um homem de negócios bem-sucedido. Ele era a prova viva de que transformação interna gera prosperidade externa. O escritório, que antes era pequeno e silencioso, agora fervilhava de vida. Equipes motivadas trabalhavam com propósito, clientes chegavam diariamente, parcerias estratégicas floresciam. Mas João sabia que nenhum sucesso externo se compara à paz e clareza que crescem de dentro. Ao sentar-se em sua sala, sozinho por alguns minutos, ele fechou os olhos e refletiu sobre toda a sua jornada. Cada medo que enfrentou, cada crítica ignorada, cada noite em que pensou em desistir, tudo isso havia sido essencial para moldar sua mente, fortalecer sua fé e disciplinar suas ações. O homem que concentra sua mente em um propósito definido alcança qualquer meta. Napoleon Hill. João sorriu ao perceber o verdadeiro significado de riqueza. Não eram os lucros, os contratos ou o reconhecimento, mas a capacidade de controlar seus pensamentos, manter a fé inabalável e agir com propósito contínuo. Cada vitória externa era apenas reflexo do trabalho silencioso que ele fazia todos os dias dentro de sua própria mente. Em um momento de contemplação, ele se levantou e caminhou até o espelho. Olhou para seu reflexo e disse em voz alta: "Eu sou a mudança, eu sou a força. Eu sou capaz de criar minha própria realidade. Nada nem ninguém pode me deter." Mas João sabia que sua transformação não era apenas para ele. Observando sua equipe, sua família e as pessoas que o procuravam em busca de orientação, percebeu que o poder da mente transformada é multiplicado quando compartilhado. Cada palavra de incentivo, cada exemplo de coragem, cada ensinamento sobre fé e ação se tornava uma semente de mudança na vida de outros. Ele começou a escrever seus ensinamentos, suas experiências e insights, não apenas como um manual de negócios, mas como um guia para quem deseja transformar sua vida de dentro para fora. Ele ensinava que a mente é o verdadeiro campo de batalha da vida. Cada pensamento é uma semente que cresce e se manifesta. A fé inabalável e a ação constante são mais poderosas que qualquer adversidade. A riqueza verdadeira é reflexo da força interior. Os frutos não tardaram a aparecer. Pessoas começaram a relatar mudanças profundas em suas vidas, inspiradas pelo exemplo de João. Ele percebeu que o legado mais valioso não é dinheiro, mas a transformação que uma mente disciplinada e focada pode gerar em outros.
Em um evento de reconhecimento, João subiu ao palco e disse: "Se vocês aprenderam algo comigo, que seja isto: o mundo externo nunca vai definir quem você é. A verdadeira força, a verdadeira prosperidade, a verdadeira liberdade começam dentro de você. Quando você muda por dentro, tudo muda por fora." Enquanto a plateia aplaudia, João sentiu algo maior do que satisfação pessoal. Um senso profundo de propósito cumprido. Ele havia enfrentado dúvidas, críticas, adversidades e perdas, mas sua mente treinada, sua fé inabalável e sua ação contínua haviam transformado cada desafio em oportunidade, cada problema em aprendizado, cada obstáculo em impulso. Naquele momento, João compreendeu a maior lição de todas: a vida sempre reflete a mente que a cria. O homem que domina sua mente domina o mundo ao seu redor. O poder está dentro de você. Cultive-o, nutra-o e veja sua realidade se transformar. Napoleon Hill. E assim, olhando para a cidade iluminada à noite, João sorriu com serenidade. Ele sabia que sua jornada nunca terminaria, porque a transformação interna é um caminho contínuo, mas agora podia afirmar com absoluta convicção: ele havia aprendido o segredo mais poderoso do universo. O segredo da vida, da prosperidade e da verdadeira realização não está fora de você. Ele está dentro da sua mente. E quando você decide despertar esse poder, não há limites para o que pode conquistar. E assim, você viu a história de João, um homem que descobriu o segredo que todos procuram lá fora, mas que na verdade estava dentro de sua própria mente. Ele enfrentou medos, dúvidas, crises e críticas, mas não desistiu. Ele agiu, acreditou e transformou cada desafio em oportunidade. E agora eu quero que você faça uma pergunta poderosa a si mesmo. E se hoje fosse o dia em que você decide mudar de dentro para fora? E se a vida que você sempre sonhou estivesse apenas esperando sua fé e sua ação? Lembre-se, nada no mundo pode te deter quando sua mente, seu coração e sua fé estão alinhados. Cada passo que você dá com coragem e propósito é um passo em direção à prosperidade, à realização e à liberdade. Se você sentiu algo profundo neste vídeo, se a história de João acendeu uma chama dentro de você, faça isso agora. Se inscreva no canal para não perder conteúdos que podem transformar sua vida. Deixe o like, mostrando que você acredita no poder da mente e na força da transformação. Comente abaixo, diga o que você vai começar a mudar dentro de si hoje. Sua mente tem poder e o universo está pronto para conspirar a seu favor. Nunca esqueça, quando você muda por dentro, tudo muda por fora. A jornada começa agora e o poder está dentro de você. Até o próximo vídeo e lembre-se, sua mente decide o caminho do seu destino. Tome as rédeas da sua vida e transforme seu mundo.